Você sabe o que é ética? Ética não é só uma matéria que você vai aprender nas aulas de filosofia. Você tem que levar para a vida toda, porque a ética é um conjunto de regras morais e de valores que são presentes em toda a sociedade. E não é só aqui no Brasil, é no mundo todo. A ética, ela leva em conta algumas regras morais que podem fazer parte apenas de uma sociedade, mas na verdade ela ajuda a gente a entender o que são coisas que fazem parte de atitudes morais que são aceitas pela sociedade e coisas que não são aceitas e que não deveriam ser feitas dentro dessa mesma sociedade. Meu nome é Iris Aguiar, eu tenho 20 anos, estou no 5º período de jornalismo. E essa semana, nas nossas aulas, nós estudamos um pouco sobre a ética no jornalismo. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Ética existe na maioria das profissões, se não em todas, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar atento porque nós não queremos fazer coisas que vão ferir as outras pessoas e que vão deixar outras pessoas desconfortáveis com as nossas ações. Então no jornalismo é muito importante que quando a gente escreve as histórias e quando a gente conta na televisão, na rádio ou até mesmo publica matérias em jornais, em revistas, os jornalistas estejam atentos ao que eles estão fazendo, como eles estão fazendo e quais são as reais motivações por trás disso. Então, ser jornalista é muito mais do que apenas escrever uma história de qualquer maneira. Você tem que estar atento a diversas situações e maneiras de descrever uma história e falar da vida de outra pessoa, porque isso pode estar infringindo várias coisas que existem no Código de Ética do Jornalista. E sim, existe um Código de Ética do Jornalismo. Então eu queria discutir com vocês um texto que o professor trouxe para a sala de aula para a gente entender um pouco como que uma situação que, olhando assim de fora, pode parecer, nossa, que legal, o jornalista teve coragem de fazer isso e tudo mais, só que na verdade pode ser uma situação ali que infringe várias regras do Código de Ética do jornalista, mas que também faz a gente pensar, será que isso socialmente é uma coisa bem vista? Será que isso é uma coisa que traz credibilidade para o jornalista e até mesmo para os jornalistas no geral? Vamos ler esse texto? Chega a informação de que autoescolas fornecem por suborno e com conivência de funcionários do Detran carteira de habilitação a quem não está capacitado a dirigir. Sacado para cobertura, um repórter se matricula numa autoescola, dá seu nome verdadeiro, mas não informa que é jornalista. Nas primeiras aulas, diz ao instrutor que não consegue fazer as manobras e não vai passar no exame sem ajuda. Outro dia, sonda o instrutor sobre se seria possível subornar alguém para obter a carteira. Dia seguinte, um funcionário procura. Você não está indo bem nas aulas e precisa de reforço. Será que não dá para dar um jeitinho? Sugere o repórter. Não sei, antigamente era fácil, agora os exames são fiscalizados. Até o fim do curso, o funcionário não toca no assunto, o repórter insiste. A gente pode molhar a mão do examinador, acede o funcionário. No exame, o repórter erra de propósito, é aprovado, tudo é fotografado e gravado. O repórter recebe a carteira e denuncia o serviço de trânsito. Então, nós temos 5 pontos nesse texto que são muito importantes da gente discutir. Primeiro de tudo, vamos contextualizar o que aconteceu nessa história. Nessa história, um jornalista, ele se infiltrou ali numa autoescola para poder escrever uma matéria sobre as extorsões e os subornos que aconteciam, fazendo com que as pessoas pudessem comprar carteiras de motoristas através ali da ajuda de funcionários da própria autoescola. Então, o jornalista chega ali, se disfarça de aluno, induz uma conversa ali, falando que ele tá indo mal, que ele precisaria assim, molhar a mão, né, dos examinadores para conseguir passar. Ele realmente faz isso, ele consegue a carteira de uma maneira ilegal e depois ele denuncia. Então, 5 pontos. É certo o jornalista se disfarçar e entrar ali na autoescola sem falar que é jornalista? Será que se o jornalista não tivesse iniciado essa conversa, seria oferecido para ele essa oportunidade, essa questão dele poder estar molhando a mão dos examinadores? Será que isso que ele fez vai dar credibilidade para ele? Porque, de fato, ele cometeu um crime. Como que isso influencia a vida do jornalista fora do ambiente de trabalho? Porque ele cometeu um crime e ele denunciou esse crime. Então, quais impactos isso tem na vida do jornalista? E, no geral, o que nós, jornalistas, podemos aprender com essa situação? E quais são os limites entre se colocar em uma situação para escrever uma matéria e que momento que isso ultrapassa esse limite ético de estar até mesmo infringindo leis. Então, primeiro de tudo, será que o jornalista poderia estar se infiltrando ali? Então, no Código de Ética do Jornalista, no artigo 11,
fala sobre isso, que o jornalista ele pode sim estar fazendo isso caso ele tenha esgotado todas as outras fontes que ele poderia consultar para poder fazer essa matéria e caso seja de interesse público. A divulgação dessa situação, fazer essa denúncia. Então, com esse texto, a gente não tem essas informações do backstage, que traz questionamentos. Será que ele foi atrás de todas as fontes? Porque o jornalista, ele tem diversas fontes. Pra quem tá começando, às vezes, fica pensando, mas onde que eu conseguiria isso? Será que alguém ia querer falar comigo sobre isso? E pra quem também não entende do jornalismo, também não sabe que a gente pode procurar em vários lugares. Um exemplo disso é o Facebook. Para os jovens, assim, pouco utilizado, mas acontece que dentro do Facebook existem vários grupos de bairros, de associação de bairros, grupos de diversos assuntos que você pode colocar lá. E às vezes é uma pessoa que nem passou por essa situação, mas conhece outra pessoa que vai te responder e você vai conseguir uma fonte que vai falar sobre aquele assunto. Você também pode procurar por grupos no WhatsApp, comunidades no Telegram, que são alunos de autoescola ou que foram de uma autoescola e perguntar sobre essa situação, se alguém já passou por isso, se gostaria de falar sobre isso. Você pode perguntar aos seus amigos, aos seus familiares, que talvez eles conheçam alguém que está fazendo autoescola naquele momento, e aí você pode pedir para essa pessoa ver se ela conhece alguém, tentar ver se essa pessoa consegue conversar, sei lá, com o professor e ver se esse assunto surge. E se surgir, você pega o número desse professor para tentar falar com ele. E outra coisa que existe dentro do Código do Jornalista também, o jornalista, ele tem o direito de estar protegendo a fonte dele para escrever aquela matéria. Então, mesmo que ele fizesse entrevista com pessoa que comprou a carteira ou com um professor de escola, ele pode manter em sigilo a fonte dele, ele não precisa revelar a fonte dele. Isso está dentro do Código do Jornalista. Então, assim, seria possível e provavelmente ele poderia encontrar fontes através disso. Não seria a primeira opção se infiltrar ali para cometer esse crime, para fazer isso. Agora, o segundo ponto é que ele começou a conversa sobre a questão do suborno, de comprar a carteira mesmo. Então, ele induzindo a este crime, será que isso realmente é uma matéria que vai ter credibilidade no sentido de, será que foi legítimo essa ação da autoescola? Será que isso era uma prática da autoescola? Será que isso teria acontecido se ele não tivesse iniciado essa conversa? Falo isso porque ele induzindo o professor ou os funcionários ali a oferecerem isso para ele, faz parecer que isso foi uma situação montada. Por quê? Não é uma situação que aconteceu de forma natural, porque não foi uma pessoa da autoescola que chegou para um aluno e ofereceu, foi uma coisa que ele montou para que acontecesse da forma que ele queria. Houve ali uma manipulação da situação real, então ali não é um fato real, é um fato que ele manipulou de certa forma, né, iniciando a conversa e fingindo que estava indo mal nas aulas para que acontecesse. Então existe essa manipulação do real, então também tem essa questão ética ali. Outra questão é a credibilidade da matéria. Um jornalista que está disposto a cometer um crime, será que tem credibilidade para escrever uma matéria de denúncia nesse nível? Então é claro que a gente entende que a gente entende e está inferindo, né, que ele só cometeu esse crime para escrever a reportagem. Mas será que depois ele devolveu a carteira? O que será que aconteceu com a carteira desse repórter depois? Será que ele ficou com a carteira que ele comprou? Então, a gente não sabe também os fatos legais por trás disso, o que ele teria que fazer nessa situação, mas existe essa questão da credibilidade e dele ter cometido um crime e dele ter se disposto a cometer até um crime para escrever uma matéria. Que já leva a quarta questão, né, que é a questão da vida pessoal desse repórter. Ele cometeu um crime e ele fez a denúncia. Será que ele vai sofrer alguma coisa a respeito disso? Então isso sai até um pouco da questão ética dele, passa para uma questão assim da sociedade. Será que alguma autoridade vai punir esse repórter? Porque ele realmente cometeu um crime. Ele cometeu o crime de subornar ali, de comprar carteira, e ele recebeu essa carteira. Então será que ele vai perder essa carteira dele? E se ele perder, será que no futuro ele vai conseguir tirar a carteira de novo, já tendo passado por essa situação? Será que às vezes, né, a polícia tendo conhecimento disso, tendo conhecimento dessa situação, no futuro não vai ter uma retaliação se ele tentar tirar uma carteira de novo? Eles vão estar ali, às vezes, né, fazendo alguma coisa. Enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, porque o trabalho também afeta a vida pessoal, principalmente do repórter investigativo que está ali se colocando à frente de uma situação para poder investigar e para poder ir atrás. E é isso que a gente cai no quinto ponto, que são os limites. Existe
esse limite do repórter que está se transpassando ali por um investigador, até mesmo um investigador de polícia que tem esse papel de se infiltrar nos lugares para poder descobrir um crime, para poder denunciar. Então, até que ponto ele tá fazendo o trabalho tá deixando de fazer o trabalho de repórter, tá passando a fazer um trabalho de investigador e fazendo isso de forma ilegal, porque muitos repórteres que trabalham nessa área investigativa, eles realmente, às vezes, se infiltram ali e tudo mais, só que eles precisam ter contato com a polícia também pra polícia ter informada do que eles estão fazendo. Porque imagina, tem um repórter ali que tá infiltrado, vamos supor, uma situação ali no esquema de tráfico para poder descobrir, para fazer uma reportagem legal, e aí, de repente, ele tá ali envolvido naquele meio, tem uma operação policial, ele é preso. Como é que ele prova que ele estava sendo só repórter e que ele realmente não estava traficando? Então, existe toda essa questão que envolve o trabalho do jornalista investigativo também, que será que ele deveria, né, nesse caso da autoescola, ter cometido o crime de fato, ou ele poderia ter avisado a polícia, ter entrado em contato de alguma maneira para que isso fosse feito de forma que ele não chegasse a cometer o crime? Como eu disse novamente, não temos essas informações do que aconteceu, mas se aconteceu dessa forma, sem informar e tudo mais, e ele chegou a cometer o crime, isso não é uma coisa legal, porque ele tá se prejudicando pessoalmente e ele tá perdendo um pouco da credibilidade dele, porque ele está cometendo um crime para fazer essa reportagem. Outra questão agora, saindo um pouco do papel do jornalista em si ali, a gente tem que falar também que cabe às emissoras, aos jornais, às empresas, né, que querem esse tipo de matéria, também se atentar ao código de ética, porque muitas vezes essas empresas estão preocupadas demais com cliques, com dinheiro, com vender e se esquecem que tem que seguir um código de ética e que certas matérias, certas coisas para serem feitas precisam de um cuidado maior porque elas são questões delicadas. Então, às vezes o jornalista tá trabalhando ali, mas ele tá, tipo assim, no final desse esquema hierárquico que lá em cima passou essa demanda para baixo e que quer que seja feito dessa forma, e se às vezes o repórter se nega a fazer, quer fazer de uma outra forma, ele é repreendido e pode até mesmo, assim, perder o cargo, ser demitido, ou então ser colocado para fazer outras funções que não é o que ele quer fazer. Então, existe essa questão de entender que o repórter, muitas vezes, tá ali na base dessa questão hierárquica, né, dessa pirâmide hierárquica, e às vezes a ordem vem lá de cima de uma empresa, de uma emissora que já tem certas ideologias que não quer abrir mão, mesmo sabendo que isso não faz parte de uma conduta ética, de uma conduta moral e que vai ser bem vista na sociedade. Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu espero que falando sobre isso, discutindo sobre isso, você que quer ser jornalista, você que está estudando jornalismo, ou outras pessoas de outras profissões, possam se atentar aos códigos de ética da profissão de vocês, porque é uma coisa muito importante para que a gente possa fazer as coisas da melhor forma possível para todo mundo, para que a gente faça sem machucar ninguém, para que a gente faça sem desrespeitar ninguém e de forma que a gente não se prejudique também. Então, procure o código de ética da sua profissão, leia sobre ele. Se quiser ler mais sobre o código de ética do jornalista, também tem aí na internet, é fácil de achar esse código. E é importante até mesmo para você que lê matérias, vê matérias na televisão, porque aí você começa a entender um pouco mais como deveria ser o trabalho do jornalista, como ele está sendo feito e quais são os erros ali, porque realmente ninguém é perfeito, todos temos muitas coisas a melhorar e a gente precisa estar sempre muito bem informado em relação às coisas que a gente está recebendo de fora, porque você entendendo o código de ética do jornalismo, você começa a entender até um pouco mais sobre a questão do sensacionalismo, e aí você começa a ver as matérias de uma outra forma e você passa a entender até melhor a realidade à sua volta. Então, espero que isso tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso e até mais. Beijo!